aumentam muito. Rosane, vamos voltar aqui para o INSS. Eu quero pegar um gancho do que você falou e eu vou te responder do INSS em seguida. Vamos. Né? Porque é bem comum essa questão do passa 5 anos e tá tudo bem, né? O que acontece, eu acho, e eu vou te responder do INSS seguinte, até porque tem um liame. Primeira coisa que eu acho que nós, cidadãos, temos que nos preocupar é com a obrigação moral, né? Pois é. A obrigação moral, a obrigação moral. Então, eu acho que é super ruim você ter essa postura, a não ser que realmente seja uma questão de endividamento, onde você não tem outra solução. Mas, estrategicamente, e nós ouvimos, às vezes, algumas pessoas falarem, e parece que elas descobriram né, o negócio. Não, se eu posso comprar, eu posso gastar todo o limite, daqui a 5 anos tudo se resolve. Isso, né? Verdade. Então, assim, existe uma obrigação moral. E por que eu vou falar e dar um liame disso com o INSS? Quando a gente falou de corte indevido, e eu falei lá atrás do benefício assistencial, que acusa a renda, chove cobranças de valores recebidos indevidamente. É um crime contra o erário público. Ele vai responder isso através de um inquérito. O nome disso é má-fé? Má-fé. Na Polícia Federal, ele vai precisar se defender dessa situação. Apesar de que existem meios jurídicos de comprovar a boa-fé, porque a boa-fé ela é presumida, né? Claro. E a má-fé você tem que comprovar. Mas há casos em que realmente se evidencia a má-fé e não tem muito o que fazer. Por quê? Porque, à primeira vista, a pessoa simplesmente pensou naquilo como um negócio. Vou gastar, virou meio de vida, né? E aí depois dá tudo certo, não tem problema. Então não é assim, tá? O INSS cobra, você responde perante a Polícia Federal, é um crime contra o erário público, um crime contra a União, e isso é muito sério. Então, assim, não existe atalho para conseguir o seu benefício, para conseguir o que é seu de direito. Procure realmente um advogado especializado, evita esse atalho do despachante, que muitas das vezes diz que sabe, né? E conhece ali meios que às vezes não são legais para você obter o benefício. E essa alegria aparente pode vir a trazer uma dor de cabeça imensa no final. Mas chamar só a atenção aí, pegando esse gancho aí da questão moral da pessoa que acha que descobriu a fórmula de ouro para poder ficar devendo 5 anos e depois o nomezinho ficar limpo. Não é assim, né? Pois é. Mas o criminalista tem aqui do lado para ele estar confirmando tudo que eu estou vendo ali. O crime eu acho que não compensa. Não compensa. Pois é, então. Então, era só para pegar esse gancho, doutor, pode seguir com a pergunta que ia fazer. A pergunta que eu ia fazer é exatamente, a gente já está aqui, o tempo passa rápido, né, pessoal? Então, assim, Rosane, quais são as dicas que você passa para o público em geral e até mesmo para os advogados e advogadas que estão aqui nos assistindo, para aquelas pessoas que estão com medo de cair no pente fino do INSS, ou aquelas que já caíram, aquelas que já estão lá inseridas nesse, sei lá, posso chamar de programa do governo, alguma coisa nesse sentido? Pode. Operação Pente Fino já foi um nome assim, né, assustador. Assim, não se assustem. Se você está na mira, está em benefício há mais de 2 anos, muito provavelmente você está na mira para ser convocado, tá? Então, o que todo beneficiário segurado, eu estou em benefício há 5, há 10 anos, o que você tem que fazer? Tem uma pastinha e ali você guardar toda a documentação que comprove a sua rotina médica. Porque tem segurado que obteve benefício há 10 anos atrás. Isso é ou ele nunca mais foi ao médico, ou ele foi ao médico, ele não guardou os documentos que comprovam a regularidade do tratamento. Então, quando o INSS convocar, e o INSS não é obrigado a te dar prazo para você constituir documento, porque ele quer avaliar aquele momento se você tem ou não a incapacidade. E, notadamente, se você tem a incapacidade, você foi ao médico mês passado, há 2 meses atrás, ainda que seja difícil a questão da rede pública, de você conseguir vaga, mas você tem uma regularidade do tratamento. Isso é muito importante. Isso, então, assim, não deixar para fazer isso quando já caiu no pente fino, quando né, já caiu no pente fino. Que se você vai para a perícia e você tem todo o documento que comprova a regularidade, ainda que o INSS faça o corte, você tem elementos para reverter isso judicialmente de uma maneira muito mais fácil, muito mais documentalmente comprovada, e isso é extremamente importante. Então, procura ter... e tem uma questão que eu costumo falar muito no escritório:
comprou o medicamento, pegou aquela notinha da farmácia, aquilo amarela, aquilo some, tira uma cópia. Tira uma cópia, deixa junto com a receita médica. A receita médica que a farmácia retém, tenha uma cópia para comprovar que durante todo o período que você usufruiu do benefício, você realmente fazia jus a isso, porque você estava na condição de pessoa incapacitada. Tá? Então, isso é extremamente importante, ter toda a documentação e documentação atualizada para apresentar para o INSS no momento que for convocado. Essa assim, é uma dica de ouro. Então, tá sempre atento à alteração do endereço, porque você não altera o endereço quando você... porque as pessoas se mudam, né, e acham que agora eu vou ter uma nova conta de luz e tal, encerra aquilo lá e esquece. O INSS, desculpa interromper, Não, ele encerra, ele interrompe o benefício, ele comunica... Ele comunica. Comunica, porque tem tido umas fraudes hoje em dia, né? Alguém se passando pelo INSS, mandando e-mails falsos, alguma coisa desse tipo. Chega uma notificação na casa do segurado? Na verdade, o canal do INSS é você acessar o 135, para quem tem acessibilidade, pode ir lá pelo portal do meu INSS, saber se tem alguma exigência, né? Então, no 135 você não vai ter problema de fraude, né, então. Receber um comunicado, favor averiguar. Né, a não passar seus dados, o INSS não vai te pedir dados pessoais, pedir para você mandar foto de sua identidade, nada disso o INSS vai pedir. Mas liga no 135 e verifica o que está acontecendo e depois procura ali um profissional. E a mudança de endereço é importante, porque o INSS ele vai notificar naquele endereço que está ali. Se não estava lá, sinto muito, você deveria ter o dever de atualizar o seu cadastro. Pois é. Se não atualizou, você vai ser convocado por edital. Por edital você não vai ter acesso a essa informação, tá? E na lei existe uma coisa chamada falta de interesse de agir. Muda quando o doutor César falou aqui, né, que você vai inverter o ônus da prova, ele já fez ao contrário. Ele não interagiu com o INSS, ele teve a falta de interesse de agir. Abandonou aquele direito dele, simplesmente, ele não atualizou o cadastro, ele não recebeu notificação. Então, isso é um ponto muito importante. Está sempre com o cadastro atualizado, as informações atualizadas e manter ali os documentos em ordem. O cadastro único tem que estar sempre atualizado. Isso é de extrema importância. Muito bem. Tá? Muito. Agora, aos colegas advogados que trabalham aí na área previdenciária, é exatamente não negligenciar o conhecimento. Como eu disse, nós dormimos e acordamos com uma portaria nova e nós trabalhamos com um direito muito fundamental, que é o direito à natureza alimentar. A maioria recebe um salário mínimo do INSS. Esses 802 mil benefícios que o INSS vai cortar, pode ter certeza que 98% são pessoas que recebem um salário mínimo. Então, não negligenciem. Estudem a legislação, humanizem o atendimento, entenda a situação e esteja apto aí a prestar um serviço de qualidade para proteger, porque a gente não quer fazer uma coisa julgada na vida dessa pessoa que tanto precisa. Pois é. E aí depois você não tem chance de reverter, né? Então é a nossa responsabilidade em relação a qualquer cliente que nos procura, mas dado aí algumas peculiaridades da situação. A própria necessidade daquelas pessoas, o estado de vulnerabilidade que ela já se encontra, vai ficar ainda mais já está alguns meses sem né? receber. Então, é muito importante essa preocupação com a atualização do conhecimento dia após dia. Então, em relação aos colegas advogados, é essa dica que eu deixo, né? Bem bacana. Já que você falou de crime, vou voltar aqui para o Lucas. Lucas estava comentando com a gente sobre a questão da abordagem policial. Ele já deu aqui os principais delineamentos, o que a gente deve fazer ou deixar de fazer nesse momento. Mas vamos trabalhar então a questão um pouquinho mais à frente da chamada audiência de custódia, né? Exatamente. Onde se existiu o flagrante, a audiência de custódia, você já estava ali, já introduziu bastante desse tema. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Lucas. Vamos lá. O que a pessoa deve fazer? A pessoa está lá, está presa, foi levada à presença do juiz, e aí, o que a pessoa faz? Ela fala, não fala? Qual é a melhor postura? Pois é, as pessoas acabam confundindo muito o termo audiência de custódia com a audiência do processo. Uhum. Porque, para as pessoas entenderem, a gente tem a audiência de instrução, que isso tem praticamente todas as áreas do direito, a audiência de instrução, que é onde vai ser discutido o cerne da questão. Mas quando você comete um crime, quando você está dentro de um procedimento criminal, existe uma outra audiência que é essa audiência de custódia. Ela é uma audiência preliminar. A audiência de custódia ela só tem um objetivo: saber se você vai responder o processo preso ou solto.
Ponto. Não se discute se você cometeu o crime, não se discute qual é a prova, não se discute nada. E às vezes as pessoas ficam com isso na cabeça de audiência e quer falar a todo momento, acaba adiantando alguma coisa, confessando alguma coisa na hora errada, e a partir do momento que você coloca essa informação no processo para tirar, meu amigo, um abraço. Você não tira. Nem é o melhor advogado do mundo, a gente não faz mágica. A gente trabalha com o que está ali no processo. Então a audiência de custódia, ela é para isso. E, obviamente, como foi falado aqui, a necessidade de um advogado, ela é quase que primordial. Por quê? Porque entre o flagrante e a audiência de custódia, como eu disse anteriormente, tem que ter pelo menos 24 horas. E se os direitos daquela pessoa foi respeitado, terá ali o familiar algum conhecimento e, se for da possibilidade daquela pessoa, ter um advogado particular para conseguir ir nessa audiência de custódia e fazer a defesa dele ali para que ele consiga responder o processo em liberdade. E aí que vem o diferencial. Porque quando você tem um advogado olhando para o seu caso específico, ele vai nessas 24 horas diligenciar documentos importantíssimos para que você convença o juiz a te deixar responder o processo em liberdade. E são documentos simples, mas que a pessoa está com ele na mão, não tem a capacidade postulatória para colocar no processo, e não é todo mundo que tem acesso à sala da audiência de custódia, só o juiz e as partes e pronto, e no máximo o policial. Então, documentos essenciais para conseguir a sua liberdade em caso de prisão em flagrante. São documentos simples, comprovante de residência, comprovante de que tem filho, certidão de nascimento dos filhos, qualquer tipo de comprovante de doença, para comprovar que você não pode ficar dentro do cárcere porque você tem determinado tipo de doença que exige cuidado. Então são documentos essenciais que você precisa demonstrar para o juiz. Porque se você chegar para o juiz e falar, juiz, me deixa responder, confia em mim, que eu vou ficar tranquilo, isso não vai funcionar. Você acabou de ser preso em flagrante por causa de um crime, ele não vai confiar em você de imediato. Então essa é a importância. Além disso, também a presença do advogado aí é necessária para puxar outras possibilidades, como por exemplo da fiança. Porque há sempre a possibilidade, aliás, sempre não, porque existem crimes inafiançáveis, mas aí são crimes extremamente graves, não é o cerne que a gente está traçando aqui hoje. Mas você pode prestar a fiança para conseguir responder em liberdade. Quando mexe no bolso das pessoas, as pessoas tendem a ficar um pouquinho mais espertas, entender a gravidade da situação. Então você fala, juiz, olha, eu vou depositar um valor de fiança para demonstrar que eu estou aqui contribuindo com a justiça e que eu vou responder a esse processo. E aí, muitas vezes, mediante a fiança, você consegue a sua liberdade. Então, ela é, basicamente, uma forma de você mostrar para a justiça que você não vai fugir, que você vai responder aquele processo. Não é a compra da liberdade, como muita gente chama, né? Então, porque o rico paga a fiança e sai e o pobre fica preso. Não, a fiança ela é arbitrada de acordo com a sua classe econômica. Então, o juiz não vai colocar uma fiança de 50 mil para um assalariado, de um salário mínimo. Isso não existe. É sempre dentro das possibilidades que é prestado, e aí você consegue sair e responder o processo tranquilamente. Você vê, isso só o advogado vai conseguir orientar e avaliar a pertinência ou não dessa manobra aí que você falou. E, pô, bem interessante isso, cara. Exato. Bom, Jober, você falou que tinha uma notícia boa para hoje, né? Qual é a notícia boa? Você falou que ia falar, que ia trazer pra gente uma questão onde existe um momento de apreensão, de tensão, que é aquele momento onde há a ruptura, né, do vínculo trabalhista entre empregado e empregador. Mas fala pra gente, então, qual é a notícia boa que você tem, Joberto? Olha, a notícia boa, quem traz é a CLT, no seu artigo 129. Ele trata do direito do trabalhador às férias. Opa! Eu falei aqui da rescisão, do As nossas prévio. acabaram, né? As nossas acabaram ontem. As nossas Hoje a gente acabaram voltou ontem. a trabalhar no